Ei, me fala uma coisa, você sabe a diferença entre cristão, protestante e evangélico? Afinal de contas, o que é mais importante, vocação ou ser cheio do Espírito Santo para ser enviado para a obra missionária? Você sabe qual foi uma das causas da obra missionária na igreja de Atos dos Apóstolos? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema A Missão. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade, porque aqui do lado tem o botãozinho vermelho, clica nele e se inscreva, porque toda semana tem vídeo novo aqui no nosso canal. E se você for um inscrito, o YouTube vai lhe avisar quando eu postar algo novo no nosso canal. E não esqueça também de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário e de compartilhar, porque isso é muito importante para nós. Eu estou quase chegando a 100 mil inscritos, eu preciso de você. Então tá vendo esse botãozinho aqui, ó? Clica aqui, me ajude a chegar a 100 mil inscritos. Por quê? Porque essa mensagem chega para muitas e muitas e muitas outras pessoas. E não esqueça também de me seguir lá no Instagram. Ó, meu Instagram tá aqui embaixo, tá? É @Fábio_Segantin. Lá eu posto vídeo toda semana. Todo dia tem um vídeo, tem uma mensagem, tem algo impactante que pode melhorar e mudar a tua história. Vamos falar lição de número 5, que tem como título uma perspectiva pentecostal de missões. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 1 ao verso 8, e depois vamos ler ou entender o verso 14 até o verso de número 18. O que nós vamos falar hoje? Sobre missões na perspectiva pentecostal. Então você precisa entender o seguinte, Fábio, existe diferença entre missão sem ser pentecostal e missão com pentecostal? Daqui um pouco eu vou explicar isso aqui para vocês. O que você precisa entender é que na Bíblia não fala sobre missão pentecostal ou missão sem Pentecoste. A Bíblia trata apenas de um tema. O tema é missão. Esse é o tema da Bíblia. Historicamente, foram nomeando esses tipos de modalidades. Missões com pentecostalismo e missão sem pentecostalismo. Tópico primeiro, uma perspectiva pentecostal de missões. Ponto 1, somos evangélicos. Afinal de contas, quando é que surge os evangélicos? Presta atenção que até a Reforma Protestante, o termo evangélico não existia. O termo evangélico foi cunhado pela Reforma Protestante. Então, a Reforma Protestante, ela cunhou o termo evangélico. Quem são os evangélicos? É aqueles que seguem unicamente e entendem que o evangelho é a base da sua fé. Eles negam o resto? Não, mas eles têm como base os evangelhos. Ele tem como base a boa notícia. Então daí vem o termo evangélico. Fábio, todo cristão é evangélico? Não. Mas o contrário é verdadeiro. Todo evangélico é cristão. Então, olha que interessante, nem todo cristão é evangélico. E nem todo cristão é protestante. Mas todo protestante é cristão. E todo evangélico também é cristão. Por quê? Porque o que é cristão? Qual que é a diferença entre cristão, protestante e evangélico? Cristão é todo o segmento que segue o Cristo. Então, seguiu o Cristo é cristão. Protestante são aqueles que vêm, oriundo da reforma. É oriundo da reforma protestante. Ou seja, eles são aqueles que protestam contra o pecado. E os evangélicos? Os evangélicos são aqueles que têm como base de vida o que? O evangelho. Existe um antropólogo que ele diz o seguinte, que uma das diferenças entre protestantismo e evangélicos é a seguinte forma: os protestantes é uma classe mais elitizada, segundo esse antropólogo, e os evangélicos é uma classe menos elitizada. Isso é uma definição dele.
Então aqui você precisa entender o seguinte, que os evangélicos, ele tem como marca na sua vida o evangelho, a história de Cristo. O evangelho é a base da sua própria existência. Eles acreditam piamente tudo aquilo que está escrito nos evangelhos e eles tentam viver à altura desse evangelho. Ponto 2. Somos pentecostais. Aqui você precisa diferenciar o pentecostalismo dos históricos. Quem são os históricos? Oriundo da Reforma Protestante. A Reforma Protestante ela tem como marco dia 31 de outubro de 1517. Agora nós estamos quase fazendo aniversário. Eu estou gravando a aula no dia 22, dia 31 de outubro agora vamos completar mais um ano da Reforma Protestante. Então a Reforma Protestante aí nascem os históricos. Quem são os históricos? Os presbiterianos, os luteranos, tá? Os anglicanos. Daí vem os puritanos, batistas, são oriundos de igrejas históricas. Por exemplo, os congregacionais. Os congregacionais é oriundo de igrejas históricas. Quem são os pentecostais? Os pentecostais chegam com força no Brasil no início do século XX, com a igreja Brasil, com a igreja Congregação Cristã no Brasil, e depois no próximo ano chega a Assembleia de Deus no Brasil, que hoje é o maior movimento pentecostal do Brasil e do mundo. Então você precisa fazer essa diferenciação, tá? Qual é a marca do pentecostalismo? A evidência de falar em outras línguas. O que eu quero que você entenda é o seguinte: se a marca do pentecostalismo nasce com o falar em línguas e isso ganha uma proporção no início do século XX, então quer dizer que antes do século XX não tinha missões? Pera! A igreja sempre fez missões. Desde a igreja primitiva até o século XX, a igreja sempre foi envolvida na obra missionária. Por isso que eu volto a repetir, o termo missões pentecostais não é um termo bíblico, é um termo sociológico, cunhado pelas igrejas pentecostais, porque missões já existia. Homens que nunca falaram em línguas estranhas deixaram as suas profissões, por exemplo, deixaram de ser médicos, deixaram de ser advogados, engenheiros e partiram para países longínquos. Muitos europeus que viviam no luxo, que viviam uma vida tranquila, abandonaram tudo, abandonaram a Europa, abandonaram os seus luxos, abandonaram a sua zona de conforto e foram para a Índia, para a China, para a África, para a Ásia, anunciar o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, isso você precisa entender piamente. Ponto 3º, contribuições pentecostais a missões. Querido, presta atenção. Qual é uma das contribuições do pentecostalismo para missões, tá? Olha que interessante. As igrejas históricas, por ela ser mais intelectualizada, eles têm um método mais elaborado. Eles têm uma forma mais disciplinada para formar um candidato e para enviar ele para a obra missionária. O pentecostalismo não. Então o pentecostalismo é menos forma e mais ação. As igrejas históricas, ela tem mais forma e menos ação. Então, por isso que o pentecostalismo ele ganha mais evidência, ou ele ganha mais campo, por ele não ter tanta forma. Ou seja, ele é mais voltado para a emoção. Por exemplo, no pentecostalismo, nós não temos o costume de mandar um candidato para um centro teológico, para ele estudar missões, para ele se formar. Hoje as coisas estão mudando, mas historicamente nós tínhamos menos forma e mais emoção, mais sangue na veia. E eles não, eles tinham mais forma, eles tinham mais método e menos sangue na veia. Então isso daí fazia um pouco a diferença entre o pentecostalismo e o movimento histórico. Eu estudei teologia num centro presbiteriano, na IPB. E os nossos professores, todos os nossos professores, eles não acreditavam na evidência das línguas estranhas na atualidade. Teve um professor batista muito tradicional que ele nos contou o seguinte: eu era pentecostal, ele chegou até mim e disse: Fábio, eu preciso confessar uma coisa para você.
vocês são impactantes. Vocês são doidos da cabeça, porque vocês sem formação, vocês sem intelecto, abandonam tudo e vai fazer a obra de Deus. Foi por isso que vocês cresceram. Até entre eles entendem dessa forma, mas por uma tradição, eles preservam a forma, eles preservam o racional, eles preservam esse método de trabalho. Mas eles entendem que essa loucura nossa foi uma maneira de expandir e alavancar o evangelho, por exemplo, no Brasil e na América Latina. Ou seja, então existe essa pequena diferença. Sabe o que é certo e o que é errado? Não existe certo e errado. A Bíblia diz que Deus trabalha na multiforme sabedoria de Deus. O problema é quando eu engesso ele. Se eu engesso ele, eu estou limitando o seu agir. E Deus é um ser que ele usa quem ele quer. Quem ele quiser. Quando você está disposto a fazer uma coisa, Deus vai te usar. Tópico segundo, a obra missionária depois do Pentecoste. Então, olha só, o que é depois do Pentecoste? Depois de Atos capítulo 2, em que o Espírito de Deus desce e se manifesta naquele lugar trazendo 17 tipos de línguas, porque ali tinha 17 tipos de nacionalidade. Ponto 1. Qual foi a causa da obra missionária da primeira igreja? Presta atenção no que eu vou te dizer. Antes de Deus enviar a igreja, Deus envia o seu Espírito para as pessoas. Qual é a máxima aqui? Porque a igreja fez missão, porque antes dela sair, ela recebeu o Espírito. Então é impossível eu mandar alguém se esse alguém primeiro não receber o Espírito. O que isso significa, Fábio? Significa o seguinte, que você precisa ter uma experiência com o poderoso. Você precisa ter um coração inflamado pelo Espírito Santo de Deus. Porque se você for simplesmente por uma questão de entendimento racional, se você for sem ser movido pelo Espírito Santo, você tem uma grande chance de dar errado o seu trabalho missionário. Então, qual foi a causa da igreja primitiva em fazer missão? Foi o recebimento do Espírito Santo. E John Piper vai dizer, antes de enviar, precisamos receber. Eu só posso enviar depois que eu recebo a presença do Espírito Santo de Deus. Então, esse princípio, ele é fundamental. Eu recebo primeiro e depois eu envio. Eu não posso enviar se eu não receber. Ponto 2, a expansão missionária da igreja. Depois que essa igreja foi impactada pelo Espírito Santo, agora essa igreja saiu de Jerusalém. Essa igreja ganha Samaria, essa igreja ganha Grécia, essa igreja ela entra na Europa e essa igreja começa a fazer a diferença. Qual era a expansão dessa obra missionária? Essa expansão não tinha limites. Aonde tinha uma pessoa que precisava ouvir a Jesus, estavam lá os apóstolos preparados para fazer a obra missionária. E aí nós precisamos destacar Pedro, Silas, Barnabé, Priscila e Áquila, Paulo, Filipe, ou seja, foram homens que foram inflamados pelo Espírito Santo de Deus. E aí eles não mediram esforços para anunciar o seu evangelho. Ou seja, quando eu recebo uma chamada, quando eu sou inflamado pelo Espírito, expansão não existe. Aonde estiver uma pessoa, aí tem um campo missionário. Ponto terceiro, Deus não faz acepção de pessoas. Olha que interessante, a obra missionária começa com os judeus. Lembra que nós comentamos que os judeus falharam na obra missionária? E quem no Novo Testamento começa a obra missionária? Yeshua, Jesus. E aí todos os judeus começam a fazer o quê? Evangelismo. Todos os judeus começam a evangelizar. Então olha que profundo isso. Aí nós temos quem? Pedro. Lembra que Pedro teve aquela visão do lenço, tá? Que estava descendo e cheio de animais que eram impuros para os judeus? E aí ele disse, e aí, Senhor? Aí o Senhor disse, por que vocês não querem comer aquilo que eu já purifiquei? Aqueles animais significava quem? Significava todas as nacionalidades. Ou seja, vocês acham que os gentios são impuros. Vocês acham que eles não são alvo da minha graça, mas eu já os purifiquei. Mas como que Deus já purificou? Aí você precisa lembrar de Gênesis capítulo 12, quando Deus diz para o primeiro judeu que através dele
todas as famílias da terra seria bendita no seu nome. Ou seja, lá em Gênesis, Deus já tinha o quê? Purificado todos os povos. Eu vou um pouco mais além ainda. Lembra Gênesis 3,15? Lá, nessa promessa, Deus já tinha purificado toda a humanidade. Então, por isso que quando desce esse lençol, Deus disse para Pedro, Pedro, lembra de Gênesis 3,15? Lembra do seu pai Abraão? Ei, eu já purifiquei. Todos eles estão já purificados. Todos eles são dignos de receber essa chamada. Por isso que Deus escolhe Paulo. Paulo, sendo um judeu da tribo de Benjamim, ele falava mais hebraico do que todo mundo naquela ocasião. Isso eu confiro e eu provo dentro da carta de Paulo aos Filipenses. Ele foi apóstolo para quem? Para os gentios. Um judeu focado nos gentios. Você consegue entender a magnitude disso? Tá? E aí eu consigo entender o seguinte, qual é a lição disso? Os judeus para o mundo, ou seja, os judeus começou a fazer a obra missionária. Aí eu passo a entender que Deus não tem um povo específico, Deus ama toda a humanidade. Ele usa os judeus para que esses judeus possam preparar e possa anunciar e possa trazer o reino dos céus e apresentar às outras nações. Tópico terceiro, a ação do Espírito Santo e a obra missionária. Ponto 1, a função do Espírito Santo na obra missionária. Qual é a função do Espírito na obra missionária? Várias, eu quero mencionar uma. Qual? Inflamar o coração do missionário. Um missionário, se não for inflamado pelo Espírito, não funciona. Ele tem que ter sangue na veia. Ele tem que ter sangue nos olhos. Ele precisa estar apaixonado. Ele tem que ter uma visão clara da palavra e daquilo que ele vai fazer. Porque missionário é diferente de político. Missionário é missionário, político é político. Missionário tem que ter sangue na veia, tem que ter vocação. Ou seja, ele não faz marabalismo, ele não faz negócio, ele anuncia o evangelho. Ou seja, então qual é a função do Espírito Santo na obra missionária? A primeira função é inflamar um coração apaixonado, é inflamar esse homem, é inflamar essa mulher para que ele possa fazer a obra de Deus, porque um coração inflamado não tem limite. Ponto 2, o Espírito Santo capacita para a obra. Presta atenção, o que é mais importante aqui? Um coração inflamado ou um conhecimento? Vamos com calma, o conhecimento é fundamental. O conhecimento ele é fundamental. Mas se não tiver um coração inflamado, não vai funcionar. Porque nós vemos, isso é experiência, muitos eruditos, muitos acadêmicos, muitos homens e mulheres com grande conhecimento, mas não tem um coração inflamado e não consegue fazer aquilo que alguém que não tem tanto conhecimento, mas tem um coração que está queimando, ele consegue fazer. A capacitação é fundamental. Então qual é o meu conselho aqui? Se o seu coração está inflamado, mergulhe no conhecimento. Não abra mão do conhecimento. Sabe por quê? Porque se você tiver um coração inflamado, você vai muito mais longe com o conhecimento. Ou seja, se você conseguir unir conhecimento e coração inflamado, você pode ter certeza de uma coisa, você vai ser muito mais produtivo na obra de Deus, porque às vezes nós deixamos de ser produtivo, porque nós descartamos o conhecimento ou um coração inflamado. Nós focamos tanto no coração inflamado que esquecemos do conhecimento. Ou focamos tanto no conhecimento que esquecemos de um coração inflamado. Se esse coração estiver inflamado, Deus realmente faz coisas extraordinárias na nossa vida e no nosso ministério. Ponto 3. Deus age por meio do Espírito Santo. Querido, presta atenção. Eu vou contar uma pequena experiência. Eu com 17 anos de idade, ainda solteiro, porque eu casei com 18 anos de idade, eu fui fazer obra missionária. Eu já fui missionário. Nós reunimos os jovens da nossa congregação, lá no Jardim das Palmeiras, cidade de Santa Bárbara do Oeste,
tá? Interior do estado de São Paulo. Foi lá que eu me converti, foi lá que eu casei, foi lá que teve toda o meu canal nasce nessa igreja. Então eu sou apaixonado por essa igreja. Igreja Jardim das Palmeiras, Assembleia de Deus, Ministério do Belém do Campo de Americana, mas ela fica na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Um dia nós fizemos uma reunião lá e um evangelista muito, sabe, muito competente, ele leva nós para o interior de Minas. E nós fomos para essa cidade de Minas muito carente, muito pobre, e chegou quem? Chegou os missionários. A notícia que tinha na cidade é que tinha chegado um grupo de missionários, e nós reunimos em grupos, e eu me lembro que estava eu e mais 3. E nós saíamos evangelizando, batia nas portas em portas, separamos por grupo, por ruas, e nós íamos fazendo a obra de Deus. E foi coisa extraordinária. Nós chegava, meninos, eu tinha 17 anos, nós era tratado como rei, nós era tratado como missionários. E ali eu vi Deus fazer coisas que eu nunca tinha experimentado na minha vida. O que Deus estava fazendo naquele momento. Deus curou. Foi uma das primeiras vezes que eu tive experiência em orar por libertação, por demônios, embora esse não seja o meu ministério, embora isso não seja a minha vocação, mas eu tive essa experiência. Então lá em Minas Gerais, eu não lembro mais o nome dessa cidade, foi assim, aí depois à tarde, nós fizemos um grande movimento o dia inteiro, aí nós levamos centenas de pessoas para o culto à noite lá na praça pública. Deus fez um grande movimento, ou seja, o que eu quero que você entenda é o seguinte, que todas as vezes que você tiver sangue no olho, que você tiver sangue na veia, que você se for um coração inflamado pelo Espírito, você pode ter certeza de uma coisa, que a única finalidade ou a única preocupação que você tem que ter, ou responsabilidade, é de pregar o Evangelho. Porque a obra quem faz é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é ele que cura, é ele que liberta, é ele que transforma. Enquanto eu vou pregando, ele vai fazendo. Enquanto eu vou anunciando, ele vai operando. Enquanto eu vou declarando, ele vai libertando as pessoas. Que o Eterno continue te abençoando, te prosperando. Eu te espero no próximo vídeo, querendo Deus.